Olá, pessoal, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um dia de lives da Semana de Emagrecimento Definitivo. Seja muito bem-vinda, Dulce, Rose, seja muito bem-vindo, Marlon, minha linda Nayana, minha linda Diana. Olha, coisa boa te ter aqui, minha linda Diana. Rafa, minha linda Diana, dá parabéns pro seu ilustre e digníssimo marido, que eu lembrei dele o dia todo, mas eu esqueci de mandar a mensagem, mas eu lembrei há 2 dias atrás do aniversário dele, tá bom? Manda um grande abraço para ele, seja muito bem-vinda, minha linda Sandy, bom demais te ter aqui. Hoje nós vamos ter a presença de uma pessoa muito especial, Rúbia Beatriz, que é uma cliente minha, psicóloga, chefe de cozinha, que realmente transformou a rotina alimentar para ficar algo muito mais fácil de ser seguido. Então, ela vivenciou aquilo que vocês estão vivenciando, tendo excelentes resultados. Seja muito bem-vinda, Ivona, Maísa, minha linda Patrícia, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês aproveitem muito a live de hoje, que ela está assim show de bola. A Rúbia está entrando. Vocês vão adorar a Rúbia, ela tem um monte de dica. Minha linda Gisele Bündchen, seja muito bem-vinda, Fabiana, minha outra Fabiana. Então, seja muito bem-vinda, Rúbia. Algumas pessoas já conheceram um pouquinho da Rúbia, porque a gente fez uma apresentação dela. Acho que dá para diminuir um pouquinho teu tamanhinho aí. Isso. Acho que um pouquinho para trás, isso mesmo. Aí, porque nós estamos fazendo uma live hoje muito especial, porque uma das maiores dificuldades que eu vejo no consultório é realmente a implementação do plano alimentar, da orientação propriamente dita no dia a dia. Então, eu trouxe nada mais, nada menos do que Rúbia Beatriz. Rúbia Beatriz é psicóloga, Rúbia Beatriz é chefe de cozinha, minha cliente há 5 anos, né? E ela passou por todas as fases, quer dizer, alguma das fases. E ela teve um resultado maravilhoso no processo de emagrecimento. Nós nos conhecemos há 5 anos. Quando ela chegou para mim, ela chegou com um percentual de gordura de 24%, que não é alto, mas ela não era feliz com o corpo que ela tinha. A autoestima dela também não era tão boa na época. E hoje ela tem 14% de gordura, se sente muito bem. Vai em festas, vai viajar, se diverte e ela consegue manter o peso dela. Então, ela está aqui também para dar o seu depoimento de como foi, falar o que ela está fazendo hoje e dar um monte de dicas de estratégias que a gente vai dar para vocês hoje, para vocês alcançarem o sucesso que ela alcançou. Saber que é possível. Então, seja muito bem-vinda, Rúbia Beatriz, e vocês aí com o caderninho, anotando todas as dicas, né? Ó, a Verônica quer 14% de gordura. Vamos deixar, Verônica, 14% de gordura, deixa conosco, tá É bom? Então, eu queria possível, que você é se possível, né? É apresentasse. possível Isso sim. mesmo. Gostaria que você se apresentasse, Rúbia, para o pessoal e você Uhum. falasse um pouquinho de como que foi a tua evolução nesse processo e como que você se tornou esse case de sucesso para as pessoas poderem entender melhor isso. Obrigada, Mari. Obrigada pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui contigo e poder prestar esse depoimento, porque nada mais é do que também uma conquista, um sucesso do teu trabalho, né? Junto, do nosso trabalho junto, né? Que nós tivemos durante esses quase 5 anos aí. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com a balança, vou resumir aqui bem rapidamente. Sempre tive muito efeito sanfona, sempre insatisfeita com o meu corpo, mas o meu prazer pela comida, meu prazer eu sempre comi muito mais com os olhos do que com o que realmente necessitava, né? Então, o tamanho do meu estômago não é proporcional ao tamanho da minha fome, né? Eu digo que eu como além do que realmente o meu organismo ele precisa. Então, sempre foi assim, eu sempre tive essa briga, né? Eu sempre lutei para que eu conseguisse emagrecer. E, enfim,
durante todo esse processo vieram 2 gestações, né? E quando o meu filho mais novo, ele tinha cerca de 1 ano, a gente começou esse processo de reeducação alimentar. E vou te falar, assim, que foram muitas fases, né? São desafios muito grandes, porque não basta você querer, você tem que começar. E não basta começar, tem que continuar. E mesmo que a gente continue e alcance um determinado objetivo, se manter, que hoje, para mim, é o mais difícil de tudo, fazer essa manutenção, né? Então, é claro que em 5 anos de processo, eu também criei gosto pela atividade física, pela musculação, é algo que me ajuda muito. Também preciso frisar que nesse período a gente conseguiu praticamente eliminar minha diabetes, né, que eu tive o diagnóstico há 12 anos, né, e isso é muito importante, porque também era uma questão de saúde. Baixar percentual de gordura também regula níveis importantes no organismo, né, de insulina, enfim, você bate bastante nessa tecla, eu vejo suas lives. Então, assim, vale a pena esse esforço todo. Como eu tenho essa memória de estar sempre acima do peso, para mim sempre foi muito difícil a manutenção, realmente. Quantas e quantas vezes eu cheguei no seu consultório e falei, Mari, putz, perdi tudo aquilo que eu tinha conquistado no mês passado porque eu viajei 15 dias, ou porque eu tive uma sequência de encontros sociais e me perdi no meio do caminho, né? E o que ao longo do processo eu vim percebendo que as pessoas começavam a me perguntar, como que você consegue se manter na dieta? Como que você consegue? Então, eu comecei a ver, pelo feedback, assim, das pessoas, que aquilo se tornou um hábito, né? Se tornou uma reeducação mesmo, porque eu já estava nos lugares e me mantendo, né? Conforme aquilo que a gente tinha programado, planejado. Então, uma coisa que eu falo que é muito importante, assim, nesse processo de reeducação alimentar, é que a somatória dos arrependimentos dos excessos que a gente acaba cometendo, que são normais, né? Essa somatória são muito piores muito pior essa somatória do que o prazer imediato que a gente tem quando a gente ingere algum alimento que nos traz aquele prazer momentâneo, né? Então, assim, desconforto gastrointestinal, inchaço, dor de cabeça, então tudo são consequências de uma certa intoxicação que não valem a pena. Então, quando a gente soma esses mal-estares que a gente acaba tendo depois de cometer esses excessos, né, eles mostram pra gente que não vale a pena você né, vamos tentar se manter ali 80%, 85% do tempo, na proposta, no plano, né, e assim, fiz 3 meses, não deu certo, perdi meio quilo. Calma, tem um ajuste, tem um autoconhecimento, né? Por exemplo, fruta. Fruta para mim me dá fome. Fruta abre meu apetite, né? Então, assim, em que grau, que proporção, quais são as frutas, né? É o morango, é o abacate? Quais são as frutas que eu vou conseguir ter no meu dia a dia que vão me gerar prazer, que vão me gerar saciedade e que vai trazer um bem-estar para o meu corpo, né? Então, assim, como a gente sempre fala, né, Mari, o corpo da gente é a nossa casa, né? Então, assim, não adianta ter uma mente extremamente ativa, produtiva, inteligente, cheia de sonhos e vontades, se a minha máquina, né, a minha casa, onde eu estou alojada, digamos assim, ela não funciona bem, né? Ela não me dá essa máquina não me dá esse estímulo, né, para eu atingir, para eu conseguir os meus objetivos, para eu chegar onde eu quero chegar, né? Me invalidar fisicamente é uma autopunição, é uma autoagressão, né? Então, eu digo que tudo começa de dentro para fora. Então, a gente... não é a profissional marinês que vai me dar essa injeção de ânimo, né? Ela vai me dar um start, ela vai me dar um estímulo, ela vai me dar o querer, ela vai me dar a ferramenta, a técnica, mas ali no dia a dia, na hora de eu cortar, eu pegar um pedaço de chocolate ao leite ou eu cortar
legumes, sou eu, a decisão é minha, a escolha é minha, né? Então, Sim. eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que sim, é possível, e a gente chega lá, né? Com ajuda profissional, Isso né? Orientação. é o mais importante, ter a certeza que a gente chega lá. A gente vai ter várias pedras no caminho, mas essas pedras no caminho, cada uma que ela é ultrapassada, ela nos fortalece. Ela nos faz com que a gente consiga passar pela outra pedra com mais facilidade. Isso é o fundamental. Mas vamos colocar... Gera autoconhecimento, né, Mari? Sim. Tipo assim, eu sei o que faz bem para mim, eu sei o que eu posso consumir, eu sei o que, né, o que me dá prazer também, porque chega uma hora que é gostoso comer tudo isso, Sim. né? Hoje eu sinto, os meus exageros são com comidas boas, assim. Então, é isso mesmo. E assim, gente, queria que vocês colocassem na live para mim se esse depoimento que a Rúbia está fazendo faz sentido para vocês. Se em algum momento vocês se perceberam em alguma situação que a Rúbia colocou para vocês. E principalmente queria que vocês colocassem nos comentários quais são as principais dificuldades que vocês têm na rotina alimentar. Como colocar a rotina, o plano alimentar que vocês recebem ou aquilo que vocês sabem que é importante para emagrecer, que esse é o foco dessa live também, para vocês conseguirem colocar em prática. O que realmente falta? Quais são as dificuldades? Porque tanto eu quanto a Rúbia, nós estamos aqui nessa live para poder ajudar vocês a descomplicar tudo isso, né? Então, como a Nayana, e este começo, Nayana, ele se deve a você, pela pergunta que você colocou lá no nosso grupo, que foi o quê? A dificuldade de transformar as orientações em hábitos de verdade. Então, assim, Rúbia, eu queria que você colocasse para mim dentro disso, da tua experiência, porque a gente conversou um pouquinho antes nos bastidores, eu não vou dar nenhum spoiler por enquanto, né? A gente falou como que a gente poderia deixar essa live mais dinâmica, né? Mais acessível. E uma das coisas que você falou assim para mim ali nesses bastidores foi em relação a planejamento e você reutilizar os alimentos que você já tem pronto, né? Para serem agentes facilitadores. Então, você poderia dar algumas dicas para a gente em relação a isso? O que é possível ser feito para facilitar? Vamos colocar assim, dicas práticas, porque hoje tempo é dinheiro. E tem aquela coisa do fato de querer, se gosta de cozinhar, se não gosta, se não tem essa expertise no ato de cozinhar, o gostar. Tem muita gente que não tem essa expertise, porque o que eu acredito, você acaba se apaixonando pela cozinha. Quando você não conhece ela muito bem, ela é um vilão, assim, tipo, ai, nem quero, né? Porque tem que lavar louça, tem que fazer, daí não fica bom, aí fica aquela agora. Porque você ainda não tem aquele encanto. A partir do momento que você tem... É o pânico da panela de pressão, né, Mari? É o pânico Isso mesmo. Aí depois fica tudo mais fácil. Então você poderia começar dando essas dicas de reaproveitamento, dicas práticas de como facilitar essa vida no dia. Pena que aonde a Rúbia está hoje, ela não consegue mostrar o freezer dela. Mas o freezer dela é encantador, porque tem tudo segmento, tudo em potinhos, separadinhos. Aqui no meu Instagram da Armo, que é a empresa na qual eu presto consultoria nessa área de treinamento da gestão de funcionárias do lar, um dos serviços que eu presto no treinamento a parte da adequação alimentar, né? Então, desde de uma dieta ou qual que é a necessidade da família dentro de casa para que tenha essa organização, esse planejamento do cardápio, do que vai ser consumido, do que vai ser feito. Então, eu trago essa minha experiência pessoal para dentro da empresa,
para mostrar, para treinar essas pessoas, né? Seja a dona da casa, enfim, né? A chefe do lar, ou a cozinheira, a funcionária, como que eu consigo planejar e deixar isso montado, organizado, e realmente tem uns reels aqui no meu feed que mostra o meu freezer, viu, Mari? Dá pra ter uma noção ali. Então, Então, depois assim, aí vocês vão lá no Instagram dela, dar uma olhada no freezer impecável dela. O meu não é tão impecável assim. E assim, não é pelo fato de eu ser chefe, né, que o meu freezer é assim. Não, às vezes as pessoas falam, mas é fácil, você gosta de cozinhar. Sim, mas sempre tem uma alternativa, né? Às vezes o mínimo que a gente faz já é um grande esforço para a gente depois sentir a recompensa, né? Então, assim, começando pelas dicas, para a gente otimizar o tempo. Quando você pega uma dieta na mão, você sai do consultório da Marinês com aquele papelzinho lindo, todo... Só falta ter perfuminho naquele papel cheio de palavras doces. A gente fala, putz, e agora? O que eu vou fazer, né? Primeiro, de todas as receitas, ou de toda a prescrição que a Mari faz, eu acho que a gente tem que fazer uma lista a grosso modo. Então, assim, quais são os itens? Tem cebola, tem frango, tem carne, tem peixe, tem... o que tem dentro, né, dessas receitas, né? Tomate e tal. Eu faço uma lista, tá? Eu vou ao supermercado e compro esses ingredientes. Porque por mais que na hora de executar uma receita, faltou salsão, faltou alho poró, não tem problema, né? Você vai fazer 80% da receita, 90% da receita, mas você vai fazer. Porque quando você está em casa, você fala, não tenho isso, você já não faz, você liga para o delivery, pede uma pizza, faz, sei lá, não sei, né? Ou come uma salada e fala, putz, só comi salada, não me saciou, não vou conseguir fazer dieta. Não é assim, né? Então, eu acho que a gente tem que ter a mão, tem que ter sempre a mão. Esse é o primeiro ponto, assim, é imprescindível, claro, né? Como é que eu vou fazer uma receita sem ter um ingrediente? Então, assim, ter essa organização. Eu geralmente saio do consultório da Mari com a minha geladeira vazia, não sei o que ela vai me prescrever. Eu saio do consultório, passo no mercado, na feira, enfim, e já em casa eu já tenho alguma coisa. Esse é o primeiro planejamento. Independente de quem for fazer a comida, se é cozinheiro, se é funcionário, tem que ter a mão. Segunda coisa, ter o planejamento do cardápio, desse menu. Então, assim, eu não vou fazer uma sopa e vou comer essa sopa 6 dias, porque daqui 3 dias eu não aguento mais comer a mesma coisa, né? Então, não adianta fazer uma coisinha da receita, porque, assim, a Mari, ela é muito versátil em dar opções, né? Ela sempre coloca o ou dela, né? Isso, ou aquilo. Então, assim, você não fica limitado. Então, por que você em casa vai se limitar a comer almoço, janta, a mesma coisa, e no outro dia almoço de novo e no outro dia janta de novo, porque aquilo está dentro da dieta e eu tô com medo de escorregar, de sair, né, do meu plano alimentar, né? Não, então, assim, ter o menu, ter o cardápio à mão. Eu gosto de me organizar a cada 3 dias. Então, a cada 3 dias, eu tenho pronto o que eu preciso comer das principais refeições. E os meus lanches, eles estão sempre bem organizados também previamente. Então, por mais que eu saia de casa, por mais que eu vá passear no shopping com os meus filhos, por mais que eu vá visitar uma tia, por mais que eu vá na casa de uma amiga, eu não vou para esses lugares de barriga vazia, né? Eu não vou com o meu estômago roncando e desejando comer a empadinha, desejando comer... não, eu vou dar uma porrada ali no meu estômago e vou comer aquilo que, assim, realmente me chama atenção enquanto eu estiver nesse convívio, nesse momento social, né? Seja uma taça de vinho, seja... Enfim... você não tá com aquele desespero. É a mesma coisa que você de estômago vazio, com fome no mercado. É óbvio que o carboidrato, as coisas mais coloridas, não sei, vão te chamar mais atenção. Não vai ser um alho poró que você vai falar, nossa, eu tô desejando comer um alho poró. Assado, grelhado, gratinado, com alecrim, com ervas, azeite fresco. Você não vai desejar isso, né? Shiitake refogado, cogumelo. Não, isso tudo você tem que ter em casa
para que a hora que você abrir a geladeira e falar assim, tem o cogumelo, então eu vou fazer o cogumelo, eu vou comer isso daqui, porque isso daqui está na minha dieta. É o contrário, não olhar para a geladeira e falar assim, não tenho nada e agora como é que eu vou fazer, que eu vou comprar? Não, é ter aquilo e baseado naquilo que você tem, adaptar, às vezes, uma receita que está dentro do seu plano alimentar, né? Então, assim, organizar a lista, ter à mão. E um próximo passo que é muito legal é organizar, assim, uma vez ou 2 vezes na semana, deixar as coisas pré-prontas, que a gente chama na culinária, chama de mise en place. Então, eu vou deixar picado já a cebola, eu vou fazer um mix de tempero, eu gosto, às vezes eu sou meio louca por verdura, assim, eu gosto muito. Só que nem todo dia você quer comer legumes, verdura e tal. Aí, às vezes, fica sobrando na minha geladeira. Eu pego, junto tudo no liquidificador, coloco azeite, cebola e alho e bato no liquidificador, vira uma pasta, vira como se fosse um pesto. Eu porciono, que é outra dica, assim, muito legal, acho que isso tem que anotar super, ter embalagens, assim, como é que eu posso dizer? Porção, para você fazer porções, né? Porções e colocar no freezer. Então, o tamanho das embalagens, os saquinhos, eu compro aqueles saquinhos zip e coloco esses temperinhos todos batidos no liquidificador e deixo no freezer, porcionado. E eu faço isso uma vez a cada 4 meses, sabe? Não cai a minha mão por eu parar para fazer isso. Questão de 15 minutos eu faço isso. E vou confessar, às vezes eu nem lavo as folhinhas, vai tudo que tá ali, do jeito que tá na geladeira, eu bato com azeite e tudo, e daí na hora de refogar um frango, na hora de refogar um peixe, até em carne eu coloco, sabe? É só você incrementar e coloca mais um tomatinho junto, tomatinho cereja, enfim, dá para inventar quando você tem as coisas à mão, né? Eu, às vezes, pego abacate, eu tô com muita fome, abacate ovo cozido e faço uma maionese caseira saudável e coloco no meu pãozinho de amêndoa, é a minha refeição, sabe? Isso eu tenho meu pão congelado no freezer, né? Então, se você se organiza, tira um dia para... não tenho tempo, eu trabalho muito, passo o dia inteiro fora de casa. Pega um domingo à tarde, às vezes sabe aquele horário do domingo, assim, que, meu Deus, eu não vejo que a hora eu vou fazer agora. Aquele domingo à noite que eu detesto domingo à noite. Não tem nada pra fazer e não tem nada útil. Não gosto de televisão. Então, eu vou pra cozinha. E vou pensar, putz, essa semana, eu sei que eu tenho no meu freezer. Tem que ter proteína no freezer congelada. Compra, se a Mari deixar, compra 3, 4 bandejas de carne moída, com pouca gordura. Refoga tudo num dia só com cebola, alho, azeite. E porciona nos potinhos e deixa no freezer. Ele vira molho bolonhesa com molho de tomate também caseiro, congelado no freezer. Junta tudo que está congelado na panela, vira uma coisa deliciosa, entendeu? Assim, coloca erva, coloca temperinho, né? Eu nunca abro mão do alho poró, do alho e da cebola. Para mim isso é base de toda até para refogar cogumelos, eu uso tanto esse temperinho verde, esse mix, como a cebola, o alho poró, enfim. Eu acho que dá um super sabor, porque comida de verdade tem sabor. Comida de verdade, funcional, ela não é comida de hospital, ela não é comida sem graça, ela não é comida sem sal. Não, ela é uma comida saborosa. Você vai sentir o que tem dentro. E assim, quando você está ali comendo, sabe, assim, que, putz, aqui dentro... Eu adoro fazer isso. Quando eu vou num restaurante, por exemplo, que não fui eu que preparei a comida, eu vou na casa de uma amiga. Aqui dentro tem alho, aqui dentro tem alecrim. E aqui tem um temperinho que eu não consegui identificar o que é, né? Eu adoro isso, porque te faz conhecer novos sabores. Se permita E novos também... sabores. Tem aquilo, né, Rúbia? Conforme você vai mudando os hábitos,
você muda as papilas gustativas, então você fica com um sabor mais apurado. Então, isso que a Rúbia está falando de mais prático, melhorar sabor, é justamente para conhecer novos alimentos. Então, essa mudança de alimentação, ela possibilita isso de você querer novos alimentos, né? E você começar a fazer. O alho poró, ele é excelente para dar sabor. Ele é um alimento muito coringa e muito fácil de fazer, né? Então é uma Fazer coisa que ele ajuda. na grelha com azeite e um temperinho fresco, assim, um manjericão ou um alecrim, sabe? Joga até um pouco de sal grosso ali, né? Tá fazendo churrasco? Tenha legumes sempre junto. Uma abobrinha, ao invés do pão de alho, grelha a rodela de abobrinha do lado da carne. O alho poró, a batata doce, se a Mari deixar, enfim, dependendo, né, Tudo do estilo depende da dieta, orientação, né, que Mari? vai fazer, né? Mas Exatamente. às vezes, né, isso é fácil. Colocar os legumes no forno, né? Pegar vários legumes, colocar no forno e daí colocar com um temperinho. Enquanto os legumes vão assando nesse forno, aí você aproveita, né? E vai fazer uma outra coisa, vai fazer outras preparações. Então, por exemplo, que nem a Rúbia falou, realmente, o domingo à noite é um momento do dia, digamos, mais tranquilo e que muitas vezes a gente tem, claro, a gente quer descansar, tudo, mas às vezes é um momento para isso. Tipo, a Nayana perguntou de quanto em quanto tempo fazer as compras. Eu faço as compras uma vez por semana, que é quando eu tenho tempo. Se você tem tempo de fazer 2 vezes por semana, você faz 2 vezes por semana. Mas eu faço as compras. Um dia eu faço as compras no sábado de manhã, no sábado à noite eu me organizo e preparo. Ou no sábado à noite, ou no domingo à noite. Eu vou fazer todas as minhas refeições da semana naquele momento. Enquanto um está assando, o outro está no fogo sendo preparado. A dica que a Rúbia deu, super válida para carne moída. E isso dá para fazer com frango, né? Você pode cozinhar frango, desfiar o frango, né? Tem aquele frango da Vapsa que já vem desfiadinho, então você pode pegar ele e usar ele em algumas preparações. Então você pode fazer, dar uma cara diferente, né? Aí isso que eu queria falar com você agora, para você dar essa dica. Por exemplo, a gente falou em relação a abacate, em relação a ovo, né? Eu sou fã de abacate, já deu para perceber, e eu sou fã de ovo também, já deu para perceber, né? E você fez um comentário que eu achei super válido de relação à guacamole, que é um alimento super fácil de fazer, muitos gostam de guacamole, né? E você fez algumas sugestões de preparação que você poderia usar guacamole não só no primeiro dia, depois disso. Então, você podia dar uma falada em relação a isso, desse reaproveitamento desses alimentos, não somente com guacamole, mas com outro alimento, por exemplo. Sim, eu só queria responder uma pergunta da Candice, que ela perguntou o que vai dentro dessa receita dos temperos. Não tem regra. A base é azeite, cebola e alho e pimenta do reino. Eu coloco até os grãos mesmo da pimenta do liquidificador. Então, são esses 4 ingredientes: cebola, alho, pimenta e azeite, tá? E o resto é tudo que tem de verde na geladeira, sabe? Eu não economizo. Vai couve, vai todos os temperinhos que eu tenho à mão ali, manjericão, alecrim, salsinha, hortelã, alecrim, salsinha, cebolinha, tudo que tiver de verde, porque a gente deixa estragar muita coisa, Mari, porque a gente não sabe o que fazer. Sim. Entendeu? Isso mesmo. Deixa para fazer na hora, sabe? Então, assim, por que não congelar isso, porcionar e deixar no freezer? Coloca na forminha de gelo, sabe? Fica o quinor, fica o temperinho ali porcionado, individual, entendeu? Então, e você assim, pode... Ele é muito coringa, porque dá para usar para tudo, gente. Não tem nessas ervas, nesses temperinhos, você pode usar com qualquer tipo de proteína, seja carne de gado, frango, peixe, ovo, pode usar junto com legumes para refogar o legume, para justamente dar aquele sabor diferente.
Um sabor né? diferente. Por exemplo, uma outra base que é legal sempre ter. Às vezes a gente compra o tofu e o tofu ele fica muito tempo na geladeira, estraga, ou ele amarela, azeda, Sim. enfim, ele é bem frágil, né? Bem perecível. O que que eu faço? Eu chego do mercado, eu esmago ele. Não sei se eu vou comer. Não, eu não, viu, Nina? Eu não coloco sal nessa base, porque eu regulo o sal na hora da receita final, tá? Às vezes eu já tenho uma carne refogada, um peixe meio pré-pronto, e eu só quero dar aquele. Então, assim, às vezes no prato mesmo eu coloco um pouquinho de sal se eu achar que tem pouco. Então, eu faço a base do tofu, com tofu esmagado, azeite e limão, porque o limão não vai deixar escurecer o tofu, né? Ele vai manter. E vou falar, fica ali uma semana na geladeira, tranquilo. Sal, azeite, tofu e limão. Conforme vai passando os dias, se eu quero colocar alguma coisa no pão, digamos assim, ou sei lá, comer junto com uma salada, jogar por cima da salada, mix de folhas verdes, eu vou agregando, posso agregar um atum, posso agregar um tomatinho, posso agregar um milho, semente de girassol com óleo de girassol, azeitona batida. Fazer isso no processador vira uma pasta de um patê maravilhoso. Eu Sim. adoro deixar isso pronto. Então, assim, não vai estragar o tofu. Você vai ter uma coisa versátil na geladeira. Pode deixar 5 dias, uma semana, não tem problema. E você vai ter à mão algo para você passar, que não seja o requeijão, entendeu? Você não precisa recorrer à margarina, enfim. Você vai ter uma coisa super saudável. Eu pego os palitinhos de cenoura, corto, isso é meio chato de fazer, mas deixo meio ali pronto. Em 2 dias ele... Eu acho que agora deu uma caidinha. Voltou. Palitinho de cenoura eu como com o tofu de lanche da tarde, né? Com esse patê de tofu. Ricota pode, dependendo eu sou um pouco intolerante à lactose, eu acabo recorrendo a outras coisas, mas perguntaram da ricota, sim, fica maravilhoso também, fica a mesma textura. Bater no processador fica a mesma textura. Se você quiser mais pedaçudinho, só esmaga com o garfo. Se você quiser ele mais pastoso, para realmente assim, passar no pão, bate naquele processadorzinho lá e vira um patê super saudável. Sobre o abacate. Só cortando só um pouquinho, tá, Rubens? Você já fala do abacate. Muitas falaram também, como dúvida no grupo de WhatsApp, de alimentos que promovem saciedade. E o que comer no lanche da tarde, à noite. Esse patezinho de tofu ou de ricota é uma excelente estratégia para amenizar essa fome, né? Para quem não é intolerante à lactose, para quem não está fazendo nenhum tipo de dieta específica, dá para usar a ricota em si, que não tem maiores problemas, né? Mas o tofu, ele acaba sendo interessante como uma proteína que não incomoda o intestino, né? Ele vai fazer o quê? Porque o queira ou não queira, a ricota que vem da vaca, ela incomoda mais o intestino, pode dar mais distensão abdominal para quem tem algum tipo de intolerância. Então, o tofu, por ele não ter sabor, ele vai pegar o sabor daquilo que você coloca como tempero e você tem muita saciedade. Então, aquele pãozinho low carb, ou pãozinho de amêndoas, ou até um pão de fermento. Tá no freezer congelado, fatiado. E daí você tem essa possibilidade, um pão de fermentação natural, você passa, aquilo te sacia, seja como lanche da tarde, seja na hora que você chega em casa, naquela hora da fome, é um alimento coringa que te ajuda. E daí pode falar do abacate, desculpa cortar. O Jonas fala, costumo deixar os palitos de cenoura no pote com água na geladeira que dura bastante. Isso mesmo, dura. E olha que o Jonas é expert em culinária vegana vegetariana. Que legal, que legal. Admiro bastante o pessoal que se dedica também a isso, porque eu acho uma culinária bem rica de sabor e tempero, né? Eu acho que o pessoal tem uma criatividade muito boa. Eu estou colocando aqui nos comentários o Insta da minha consultoria, da minha empresa, da Armular, tá? Quem quiser seguir lá, porque esse Insta que a gente está usando é
é o meu particular, a gente acabou usando o particular, mas eu tô colocando aqui o da Armo, tá? Quem quiser seguir, lá tem dicas de receitas e tem de organização dessa parte de adequação alimentar, tá? Isso mesmo. Então, do abacate, voltando para o abacate. O abacate, ele é uma fruta super versátil. Eu acho, assim, que ele vai no doce, ele vai no salgado, ele vai no café da manhã, ele vai no almoço, ele vai na janta, ele vai no lanche da tarde. O abacate é super coringa. Inclusive, é uma excelente fruta para se comer antes de dormir, né, Mari? Porque tem as Sim. propriedades Uhum. lá que, enfim. Que ajuda. Sem contar que tem baixo carboidrato. Então, eu gosto muito do abacate. Eu tenho receitas que eu prefiro o avocado e receitas que eu prefiro o abacate grande, normal mesmo. No caso do... eu faço um mousse de chocolate com abacate que tá lá na Armo, tem receita lá, que você não diz que tem... Quem não gosta de abacate, não diz que tem abacate. Eu faço um chocolate amargo, 70, 80, enfim, do jeito que quiser. O abacate bem madurinho, grande, né? Não avocado grande, bem maduro. Açúcar de coco ou eritritol. E o cacau em pó. E bato no liquidificador, ele fica um mousse com consistência de chandelle, de danette, que remete à infância, né? Que a gente tem entupia dessas coisas. E super faz a vez da sobremesa, né? Eu até levo na casa Sim, das minhas daquele amigas. lanchinho da tarde que dá vontade de comer um doce, um Nossa, é chocolate, muito bom. né? Até antes de dormir, às vezes eu como 2 colheradinhas ali, porque tem essas propriedades boas aí. Enfim, o abacate, para ele ser bem armazenado, ele tem que estar em contato com o limão, porque daí ele não preteia, ele não escurece, né? Então, se eu abro o abacate pela metade esfrego um limão ali e coloco um filme, ele vai durar 1 dia, 2, dentro da geladeira sem ficar preto. Acho que deu uma Às vezes o caidinha abacate é nela de grande, novo. ele Ah, não, foi. no guacamole, por exemplo. Eu gosto de coentro, eu coloco coentro. É que agora tá com problema de conexão, tá meio lento, tá lento para vocês também. Dá uma colocada ali nos comentários se tá a conexão da Rúbia tá boa, por favor. Caiu só a Rúbia ou caiu eu também? Eu acho que é melhor. Sai e volta, Rúbia, acho que é melhor. A Rúbia vai sair, daí ela já volta em seguida. Aí, Tá já bom. voltou. Nossa, que menina rápida! Não, mas aí tá Não, bom, já melhorou. eu vou. Deu? Então tá. Então Deu. tá. Então, abacate, eu faço um guacamole, coloco lá, eu gosto de cebola roxa, pimentão e coentro e limão, tá? Aí comi. Eu Não, saí? é que eu tô falando e você que ficou um tempo alto. Agora já tá melhor já. Tá. Então tá. Aí eu comi o guacamole no meu almoço com uma carne moída refogada e uma saladinha. Usei ele no lanche da tarde um pouquinho, porque sobrou bastante. E, putz, agora eu não... O que eu vou fazer com esse guacamole, né? Tá aqui na geladeira, não quero que estrague, tá bom pra caramba, mas eu não tô afim de comer de novo ele hoje à noite. Porque senão também a dieta começa a ficar sem graça e chata e repetitiva, né? Então a gente começa a querer ter a necessidade de sentir novos sabores. E a gente, quando está preguiçoso, a gente realmente acaba comendo aquilo que está à mão, que está pronto, né? Então, o que eu posso fazer com o guacamole? Pega uma folha de couve, dá para você escaldar ela na água, né, fervendo, coloca um pouquinho, ou não, faz crua mesmo. Pega a folha de couve, recheia com cenoura ralada, com franguinho, aquele franguinho que você cozinhou, peito de frango, desfiou e porcionou e deixou no freezer, já temperadinho com um pouquinho de sal. Pega essa porçãozinha, congela, coloca no recheio do guacamole,
você pode colocar broto de feijão, gengibre, beterraba ralada e faz uma trouxinha como se fosse um wrap. Então, a minha janta de amanhã, eu vou comer algo diferente, mas eu não vou jogar fora o abacate, o guacamole, né? Então, ó, a gente fala que congela até o abacate, né? Isso, a Então, Mara congela, bem legal, ó. Quando tem bastante abacate, corta em pedaços, põe em forma, congela e depois armazena em saquinhos. É uma excelente estratégia para você ter abacate por mais tempo. O abacate acaba sendo um bom alimento porque ele dá muita saciedade, porque ele tem mais gordura, então ele tem um índice glicêmico, uma carga glicêmica muito baixa. Então, é no sentido de você ter mais saciedade. Em relação a lanches coringas, que a gente pode também falar para eles. Por exemplo, sim. Eu gosto muito de oleaginosas, por exemplo. Nozes, castanhas, amêndoas, avelã, amendoim, todas elas. O que eu faço? Eu pego a frigideira antiaderente, aí ligo o fogo no mais baixo, assim, coloco as castanhas e salpico de ervas e especiarias. Coloco páprica picante, coloco cúrcuma, coloco cardamomo, coloco várias ervinhas, várias especiarias ali, um pouquinho de alecrim, o que for, e dou uma refogadinha. E refogo porque a própria oleaginosa, ela tem gordura, então ela vai fixar esse sabor. Então é como se eu tivesse uma oleaginosa com uma cara nova. Porque também isso é importante. É vocês darem caras novas para aquele mesmo alimento. Aproveitando só mais um pouquinho, Ruber, já passo para você de novo, em relação a legumes. Por exemplo, vocês não vão consumir legumes no forno a semana toda. Então, aqueles legumes que vocês fizeram no forno, por exemplo, vocês podem, você comeu um dia, 2 dias, depois pega eles, bate e faz uma sopa. Ou pega eles e faz um soufflé de legumes, por exemplo, com aqueles legumes que você tem ali, você pode fazer um soufflé de legumes, ou uma panqueca com legumes na massa, que daí você deu uma carinha nova para aquela panqueca, né? Que você pode fazer essa panqueca até com farinha de aveia ou farinha de amêndoas, por exemplo, isso não tem maiores problemas. Então, aquele legume que foi cozido, ele deu possibilidade para 4 receitas muito fáceis, que vocês fazem em 10 minutos, por exemplo. Né, Rúbia? Coisas assim, muito, mas muito práticas de você poder fazer. Aí a Rúbia tem uma receita de um docinho, porque eu sei que vocês adoram doce, né? Então, ela fez hoje, porque ela está na TPM. Ela me contou que está na TPM. E na maior parte das mulheres, TPM significa aumenta a vontade de comer doce, né? Sim. E ela fez hoje à tarde um docinho muito gostoso para ela poder comer, que tem congelado no freezer, que é muito fácil de fazer, que vocês podem consumir. Claro, quem está fazendo a dieta cetogênica agora não vai fazer porque tem tâmara na receita, eu já fiz um spoiler. Mas, se não estiver fazendo ela, pode usar essa receita. Mari, então, vai falando aí que eu vou pegar três amostrinhas aqui, bem rapidinho, do que eu tenho ali no freezer de doce, tá bom? Beleza. Então, ela vai lá para poder voltar e falar para a gente. Então, gente, a gente precisa realmente deixar a nossa rotina fácil. Então, é isso que a gente está aqui. É com esses temperinhos que vocês batem, congelam e vocês vão usar no dia a dia. Pedir para o açougueiro cortar as porções de carne, de proteína, já na porção que vocês podem consumir. Deixa tudo congeladinho no freezer para ser um agente facilitador, tá? Tenho receitas de forno que vocês já preparem, torta salgada, legumes, que vocês já deixam ali, empadão de grão de bico, lasanha de berinjela, que vocês, ou de abobrinha, que vocês já deixam. Por exemplo, a abobrinha, vocês podem cortar ela e usar aquela carne moída, que ela disse que já estava pronto, para justamente
poder fazer isso, né? Então, isso ajuda bastante. O soufflé de legumes, Nayana, nada mais é do que você usar um leite vegetal com aveia, e daí você coloca, faz essa mistura, coloca os legumes e daí coloca no forno para assar com as claras em neve. Pega claras em neve, coloca, se você quiser colocar ovo na receita, você pode colocar, não tem problema nenhum. Faz aquele suflezinho super rápido e super fácil. Você pode pegar abóbora, teve a Giovana falou em relação à abóbora. Abóbora Você cozida. pegou aquela abóbora que você assou ela no forno, por exemplo, com alecrim, digamos, você pode pegar ela e bater ela e ela virar um escondidinho, em que você possa usar esse escondidinho também como uma estratégia para poder consumir de uma maneira mais fácil e mais rápida, principalmente à noite. Porque vocês precisam comer na hora do almoço alimentos que deem mais saciedade. E o lanche da tarde precisa ser alimentos que saciem, para vocês não chegarem com muita fome à noite, né? Uma de vocês perguntou o que fazer no final de semana, quando vai na casa de alguém da família ou da sogra, que foi a Fabiana que relatou isso. Comam um pouco antes, para vocês não chegarem, a Rúbia falou isso no início, para vocês não chegarem lá com tanta fome, porque os alimentos são muito diferentes daquilo que é o usual. E o grande vilão do processo de emagrecimento é o final de semana e é a fome. Então, vocês não podem ficar com fome. Então, por isso que vocês têm que ter alimentos que saciem mais. Então, Rúbia, pode mostrar o docinho, porque o pessoal quer uma receita fácil de peixe. Ah, de peixe? Tá. Peixe é fácil uma botar. moqueca. Uma moqueca. Eu acho que é super saudável. Eu adoro e eu, inclusive, congelo a moqueca. Né? Eu faço direto aqui em casa. A cada 15 dias, pelo menos, eu tenho. Moqueca é super fácil, gente. É só você pegar um filé de peixe, colocar um tomate, uma cebola, colocar para ferver. Um pouquinho de azeite de dendê, grelha o filezinho ali de tilápia que seja, né? Enfim, o peixe que de preferência. Faz uma camadinha de rodela de cebola, uma camada de pimentão, se você gostar, e uma camada de tomate. Um pouquinho de molho de tomate, leite de coco, tempera ali, tal. Deixa ferver ali, vai encorpar com o leite de coco engrossa o molho. Sim. E pronto. Coloca um pouquinho de azeite de dendê só para dar aquela coloração amarelinha que todo mundo gosta, e daí sabe que é moqueca? Gosta. Exatamente. Daí, às vezes, sabe o que eu faço? Eu pego, faço só o molho, sem o peixe, só o molho da moqueca e bato tudo no liquidificador. E ele fica pastoso, assim. Então, às vezes, eu grelho uma tilápia no dia a dia, que às vezes a gente cansa de comer sempre a filezinha de tilápia, né? Que é o que é mais prático, digamos assim. Eu pego aquele molhinho da moqueca que está congelado, assim como eu faço com o do temperinho, descongelo ali um pouquinho e passo por cima do peixe. Já é um outro peixe, já é uma outra receita, né? Já é uma outra opção. Então mostra o docinho aí para todo mundo se encantar pelo docinho. Ó, aqui tem 5 opções. Não dá para mostrar aqui, ó. 5 opções de doce. Esse daqui é o que eu fiz hoje com tâmara, tá? Ele fica assim uma consistência de uma trufa, do recheio de uma trufa. Eu coloco o chocolate 70 derretido e o cacau 100% em pó. A tâmara, eu gosto da Jumbo, aquela que tem o caroço mesmo. Eu deixo ela de molho, questão de 4 a 6 horas. E tiro o caroço dela, bato tudo no processador com o chocolate derretido, com o cacau em pó. E um pouquinho de óleo de coco, porque ele vai dar a consistência de firmeza quando ele esfriar, digamos assim, quando ele for para a geladeira. Então, ele incorpora aqui, ó. Aí, o que eu faço? Aqui eu coloquei castanha do Pará também triturada no meio. Coloquei cardamomo, pozinho de cardamomo e pimenta caiena, que a Mari sempre recomenda utilizar. Então, eu faço, deixo na geladeira. E agora ela já está no ponto de enrolar. Eu enrolo, você pode passar no pozinho de cacau. Voltei. E deixa no freezer, tá? As bolinhas, já, do tamanho que quiser. Esse daqui é um de coco que eu inventei, é um beijinho.
tá? Ele vai farinha de amêndoa, coco ralado, e, o leite em pó de coco e o eritritol, que eu prefiro utilizar o eritritol do que o xilitol. Essa barrinha aqui, ela é muito fácil de fazer, não tem desculpa. A base dela, pega as forminhas, tá vendo? A forminha desse tamanho aqui. A base dela é pasta de amendoim com um pouquinho de açúcar de coco. E aqui é chocolate derretido, chocolate amargo derretido, com um pouquinho de óleo de coco também. Forminha, faço as camadas, forminha e freezer, tá? Freezer. Esse aqui é a mesma coisa, só que no meio, entre a pasta de amendoim e o chocolate, tem uma rodela de banana. Tava estragando banana aqui, eu falei, putz, não tô com vontade de comer banana, vou fazer meu docinho e vou já congelar. Então, assim, tem um saco aqui no freezer, sabe? E as minhas amigas que vêm aqui em casa, Ana Flávia, Stacy, Ana Carolina, tem um monte aqui, elas sabem já, sabe? Então, assim, quando elas aparecem Já por aqui, elas já sabem onde fica, então elas começam a abrir meu freezer para comer doce. E realmente, Então, ele é muito bom. E esse daqui, Mari, é o último. Aqui é de farinha de amêndoa também, tá? Com um pouquinho de pasta de amendoim para dar liga. E eu coloquei cranberry dentro. Então, ó, viu? pode... Todos os docinhos muito fáceis. Aí eu queria ver com você se você pode disponibilizar alguma dessas receitas para gente nesse grupo de Whats, né? Uhum. E alguma delas se você deixa no teu Instagram, que daí o pessoal também vai lá no @armolar, né? Para o pessoal ir buscar. Se você puder disponibilizar umas 2 receitas para a gente poder deixar no grupo de Whats, daí a gente deixa. Ela tem a receita do mousse, chocolate com abacate, e tem a receita do quindim saudável também. Que no lugar do açúcar... Olha só que delícia! É coco, gema e eritritol. É assim, é muito fácil de fazer. Então eu quero pedir para vocês dizerem aí quais 2 receitas que vocês querem que a Rúbia deixe para gente no grupo de WhatsApp. E se você não entrou no grupo de WhatsApp, clica lá no link da minha bio para você entrar no grupo de WhatsApp para receber as receitas que a gente vai disponibilizar para vocês. A Rúbia vai fazer 2 receitas. Só se tiver muito ali que a gente pede uma terceira, mas a gente vai tentar fazer umas 2 receitas. Ó, o pessoal tá perguntando aqui qual que é o Insta, né? Eu já escrevi aqui algumas vezes, é @armo com HARMO.lar, tá? Lá vai ter essa parte da adequação alimentar com as receitas. É @armo.lar. Tem gente que eu vi aqui que já tá pedindo para me seguir no meu particular, que é esse que eu estou utilizando, tá? O meu Instagram. Não, esse daqui, no armo.lar. Isso, ele é pessoal. Ele não vai ter nada de receita, ele não vai ter foto de nada. O meu Instagram. Ó, a Melissa colocou aí para vocês, gente, armo.lar. Isso, porque o meu Instagram pessoal, ele só vai ter frase, ele é mais relacionado à psicologia mesmo. E então vocês não vão encontrar nada lá. Vai ter no profissional, que é @armo.lar, tá bom? Obrigada, Verônica. A Ana Lúcia colocou, obrigada também. Obrigada, né? Obrigada mesmo, tá? Então, ó. E assim, eu vou fazer uma enquete lá, Mari, para saber quem participou da live hoje, saber qual receita que prefere, qual receita quer. Eu vou disponibilizar 2, eu vou deixar lá escrito a intenção que as pessoas têm, e só responder lá, e as 2 mais votadas, eu vou disponibilizar ainda essa semana. Tá. Aí você disponibiliza algumas lá e outras você disponibiliza pra gente no grupo de WhatsApp, tá? As que o pessoal gostou mais foi a da barrinha, a trufa, porque o mousse de abacate tá lá no Armolar, daí o pessoal vai lá, isso. né? Caiu! Caiu. Ai, que tristeza! Quanta gente que não queria isso! Essa barrinha que o pessoal falou e a trufa que você fez, tá? Então, e a moqueca que o pessoal pediu. Tá, Sabe então, que às vezes eu coloco uma camada de granola que eu também mesma faço. Eu posso dar uma sugestão aqui também, Mari, que dá para fazer em grande quantidade e porcionar e guardar também.
a granola doce, a granola salgada e o mix de castanha com temperos no forno, tudo no forno. Uma travessa grande, você coloca ali tudo que você tem de grãos. Eu coloco aveia, chia, quinoa, enfim, coloco tudo ali. Se for doce, eu acrescento açúcar de coco e néctar de coco e mexo. Posso colocar frutas secas, enfim, e vai para o forno 20 minutinhos. Se for salgada, eu coloco sal e um pouco de azeite, alecrim e vai para o forno. Pronto, aí agora, aí foi, melhorou. Melhorou? Vai as oleaginosas junto, também pode colocar aveia, enfim, pode colocar na salada, pode colocar em cima de tudo. Enfim, comer a granola até com guacamole que sobrou na geladeira já dá para comer. Tudo de bom, tudo de bom. Então, gente, vai no Insta da Armolar, que vocês vão ter algumas receitas e a gente vai deixar no grupo de WhatsApp, tá? Isso. Então, eu tenho 2 recados importantes. Eu acho que ainda vai ter mais uma diquinha. Vamos ver se tem alguma dica ou não. A Maristela falou que ela junta essa trufa que você fez agora, tá entendendo? Só que ela mora em Florianópolis. Para juntar vai ser meio difícil. Acho que eu vou ter que fazer uma e mandar para ela. Então, assim, gente, lembrando 2 coisas muito importantes. Primeira, amanhã tem live comigo sobre sabotadores do emagrecimento. A live está, assim, maravilhosa. E eu gostaria que vocês estivessem comigo amanhã é só comigo. E a gente vai tentar detonar todos esses sabotadores que fazem com que vocês não alcancem o resultado que vocês desejam, tá? Vai falar As do perguntas cortisol, do Mari? WhatsApp. Oi? Vai falar do cortisol? Vou falar um Vai monte de falar do coisa. sono? Isso, não, vou falar dos sabotadores mesmo, tipo, ai, trabalhei tanto, eu mereço comer só hoje, né? Ou, Mas aqui eu também já mereço, que eu comi, eu mereço. então, ó, eu mereço de uma forma diferente, né? Com certeza. E eu também, gente, ontem eu falei para vocês que eu tinha algo muito especial que eu não podia contar bem o que era. Mas eu falei, dei uma imprensada no meu pessoal do marketing, a Melissa sabe, né? Sobre, vou falar, né? Hoje é quinta-feira, vou falar. Eu, com 28 anos, 29 anos, com essa carinha de 15 de experiência na nutrição, estou fazendo meu primeiro programa de emagrecimento definitivo online. Nesse programa de emagrecimento definitivo, eu juntei as minhas expertises e as minhas estratégias para vocês chegarem lá. Lembrando que uma estratégia só não funciona. Então, esse programa de emagrecimento, ele tem mais do que uma estratégia para poder ajudar. Então, eu vou ter a presença maravilhosa da Rúbia, da Giovana, da Isa, que elas vão estar presentes neste programa de emagrecimento online. E esse programa de emagrecimento online, ele vai ser disponibilizado na segunda-feira. Mas a gente tem live amanhã, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto para vocês saberem mais. Quem não está participando do grupo de WhatsApp, entra lá, porque é justamente quem está lá que vai ter uma promoção super especial por estar lá neste grupo. Então, eu vou privilegiar quem está dentro desse grupo, que já está recebendo dicas, já recebeu sugestão de orientação. A Rúbia gentilmente vai disponibilizar as receitas que ela faz, que são uma delícia, porque ela já deu para mim, então eu sei. E as amigas dela, que também são minhas clientes, também falam das receitas da Rúbia. A Rúbia é uma profissional maravilhosa. Gente, o trabalho que ela faz na Armolar é muito bom. Indico que vocês entrem no Instagram dela, conheçam melhor ela, porque ela consegue viabilizar, porque ela vivenciou isso, que é muito importante. Então, ela pode ajudar vocês nessa organização, nesse
planejamento. Então, eu queria deixar para o final, né, você falar um pouquinho mais disso, né, do teu trabalho, do como você pode ajudar. E se você tem a última dica ou sugestão, porque você já deu um monte de sugestões, o pessoal adorou a live, eu fico muito feliz mesmo. É a primeira live da Rúbia também, viu, gente? Ou seja, estou deixando essas mulheres todas na saia justa, tá entendendo? Então, a última dica que você possa dar, ou que você possa falar mais do seu trabalho. Tá, aproveitando sobre o seu programa, vou dar um spoiler aqui, que as receitinhas doces, elas, né, que eu preparei com todo carinho, elas estão no programa, né, como opção de cardápio saudável, né, dos docinhos. E obrigada pela oportunidade, pelo convite, tanto do seu programa de emagrecimento, quanto dessa live aqui, que eu adorei fazer. Foi a primeira que a Armo participou, né? Eu como profissional, mas também como pessoa, né, dando o meu testemunho. E a dica de ouro que eu vou dar, ela não é só prática. Ela é muito mais para a gente refletir, porque, assim, a gente não deve desistir. Então, assim, tente ousar, tente experimentar, tente, se você acha que não vai combinar determinado ingrediente ou determinado sabor, testa, né? Tente fazer. Não fique na dúvida se, porque eu gosto da comida do delivery, então eu não vou conseguir me acostumar com comida que eu preparo em casa, porque coloque um tempero a mais, coloque um sabor que você nunca provou, né? Coloca uma cúrcuma, coloca uma massala, inventa, tenta. Vai refogar um peixe, não aguenta mais o gosto do frango, coloca um temperinho, uma sala, tenha temperos disponíveis à mão, seja seco, seja frescos, né? Tenha o hábito de frequentar a feira com prazer, circule pelas gôndolas de verduras e frutas, descobrindo alimentos que você nunca viu, né? Eu venho da região norte do país, então, assim, quando eu encontro uma acerola no mercado, eu fico louca, porque, assim, eu tenho vontade, eu sinto falta. Então, tem gente que... Eu vejo as bandejas estragando na gôndola. Então, assim, ousem, experimente, busquem frutas diferentes, né? Busquem legumes. Se você não acha que não vai combinar, tenta, não gostou, não faz mais, né? Faça de outro jeito. Mas, assim, o prazer de se divertir na cozinha é proporcional ao prazer da comida, tá? Eu falo isso de experiência própria, porque eu também já detestei cozinhar. Já cozinhei por obrigação e hoje eu faço com prazer, né? Seja para as pessoas que eu recebo na minha casa, meus amigos, seja para minha família, para os meus filhos, é com muito prazer que eu faço o que eu faço. Então, não desistam do objetivo de vocês, porque sempre o ganho vai... Ai, que pena que travou. Você vai saber se determinado alimento te faz bem ou não, né? Então, tente, vá para a cozinha, ouse, tá? E não desperdice alimento, você transforma tudo. Sobrou comida, mesmo que seja do delivery, congela, sabe? Prepare uma porção de arroz integral, se tiver dentro do seu planejamento, e porcione ele e já coloque no freezer. Não deixe estragar na geladeira, sabe? Não espere que a sua funcionária dê destino àquela comida, né? Então, se hoje você não enjoou de comer a mesma coisa, daqui 3 dias, daqui 1 semana, você vai ter aquilo congelado e você vai poder se beneficiar do mesmo prazer, né? Então, assim, prestar atenção no paladar, se alimentar com vontade, com prazer, porque, assim, o corpo é a nossa casa, como a gente começou a live, né? A gente tem que dar valor para isso, porque a gente não vai para lugar nenhum nesse mundo se a gente não tem um corpo que sustente os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos desejos, nossas vontades, né? Então, vamos comer com prazer, com consciência, sem desperdício, porcionando, colocando no freezer, tem embalagem em casa.
que são próprias para congelamento, para descongelamento, né? Não tenha medo da cozinha. A cozinha, é um ambiente que é um instrumento para você chegar no objetivo que você tem. Sim. E aí, pessoal, vocês gostaram da live? Valeu a pena estar comigo e com Rúbia? Então, coloquem ali nos comentários se valeu a pena. Eu acho que valeu muito a pena, deu para elucidar algumas dúvidas que tinha, né? Que vocês tinham. Eu acho que fechou bem. Tem um complemento disso no material que eu vou disponibilizar para vocês por WhatsApp, daquilo que a gente já falou. Eu vou falar com a Rúbia depois, ela vai me mandar as receitas para mim, e daí eu disponibilizo para vocês depois. Então, provavelmente as receitas da Rúbia vocês vão receber amanhã, tá? Isso. Hoje vocês vão receber o meu material, e amanhã a gente manda as receitas da Rúbia, porque, né, já tá 9 horas até a Rúbia fazer todas as receitas, tá entendendo? Aí ela pode, né, descansar tranquilamente. Amanhã ela manda as receitas para mim pela manhã e eu mando para vocês até o horário do almoço ou no máximo até o final do dia, tá? E vamos lançar um desafio, Mari, que disponibilizando a receita, dá tempo das pessoas se programarem e botar em prática no final de semana, né? Então, isso assim, mesmo, desafio feito. Dá para ter o doce isso saudável mesmo. do final E de vocês semana postarem a foto pra gente no Insta que vocês fizeram a receita pra gente saber. Aí Isso, vocês coloquem nós duas, isso, né, a Argolar e o meu Insta, né, o silveira.marinês, e pra gente poder saber que vocês fizeram, tá? Isso. Então, eu agradeço cada um de vocês que esteve conosco, né, neste período, tá? Tem receita de bolo, eu acho que no material do programa de emagrecimento, não tem? Acho que tem alguma receita lá, tá? Tem, sim. Então, no material do programa de emagrecimento, a Rúbia disponibilizou, tá bom? Então, amanhã eu vou estar com vocês falando sobre sabotadores do emagrecimento. Então, vocês vão anotar ali para mim, para vocês, no começo da live, dizer qual que é aquela vozinha que fala para vocês, que faz vocês saírem do caminho, ou quando o marido cozinha, né, Leonilda? Que daí não deixa a dieta ser certa, porque o marido cozinha para ele, né? Então, não cozinha para ela. Então, como viabilizar tudo isso? Legal, Rúbia, eu te agradeço. Legal, imensamente, tá? Obrigada tua pela participação do pessoal, fiquei bem surpresa assim com a interação. Isso mesmo. Esse pessoal é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Acompanhar todos os comentários, mas assim, o que eu consegui pegar aqui, pescar, eu tentei responder, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa também, a gente no material, ou pode ir no direct ali também da Armular. Alguma dúvida, quiser perguntar também sobre os serviços da Armo, sobre esse serviço de adequação alimentar, que é o treinamento, eu posso até, vou até contar aqui, eu posso até deixar o freezer montado, quem quiser. Olha, viu só coisa boa. Olha, imagina o freezer montado por Rúbia Beatriz, imagina que coisa boa. Rose, manda uma mensagem para mim no meu celular privado, que eu vou te dar a receita para o seu bolo de aniversário, tá? Nossa. Porque ela tá de aniversário no domingo, parabéns. Né? E ela quer uma receita de bolo. Então, eu vou dar uma receita de bolo para ela poder comer no dia do aniversário dela e não sair da dieta. Porque a hora que eu falei que ela ia perder 4 dias, pelo menos, ela falou assim, o quê? Eu falei assim, bom, é o ônus de fazer aniversário e comer bolo. 1 para 4. Né? É aniversário do meu filho também domingo, mas eu já estou no meu esqueminha já me organizei, já tenho, por isso que eu fiz o meu docinho de tâmara hoje. Não vou comer brigadeiro, mas eu vou ter o meu doce porque eu também mereço e vou ficar bem tranquila e satisfeita por não sair da dieta na segunda-feira com aquele arrependimento, meu Deus, por que eu comi bolo e brigadeiro? Então, assim, vou ficar no meu docinho. E todo mundo vai se divertir e vai participar também da comemoração. Sim, com certeza. Então, gente, um grande abraço a cada um de vocês. Rúbia, te agradeço novamente de coração, tá? E vamos embora, porque amanhã tem mais, né? Então, amanhã eu espero todos vocês. E olha, por favor, amanhã compartilhem essa live para a gente também ter bastante gente
porque eu acredito que vocês conheçam pelo menos uma pessoa que sabota o emagrecimento. Então, Nina, o teu é no sábado, manda uma mensagem lá para mim também, no meu pessoal, que eu mando a receita do bolo para vocês, tá bom? Beijo grande no coração de cada uma. Obrigada novamente, Rúbia. Boa noite, a live obrigada, não vai viu? ficar gravada, só para Tá. reforçar isso. Então, vocês estão aproveitando este momento único comigo e com Rúbia Beatriz. Beijo grande para vocês. Boa noite. Tchau, boa noite.